Alô pessoal, beleza? Estamos juntos aqui no Conversa de Torcedor, sejam muito bem-vindos aqui no nosso vídeo do canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like maroto do vídeo, seguindo a gente nas outras redes sociais, no Instagram, também no Facebook do Conversa de Torcedor. E também nos acompanha, tá bom pessoal? Nos acompanha todo sábado às 11 da manhã pela rádio NSC no Conversa de Torcedor, tá bom pessoal? 98.7 FM, a onda que chega no seu coração. E terças e quintas, sempre às 18 horas, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia de sempre, tá bom pessoal? E falando aqui pessoal, sobre os jogos que aconteceram no Campeonato Estadual, e os times do Rio de Janeiro venceram, né? Por exemplo, o Botafogo venceu pelo placar de 4-0 no Mané Garrincha, com os gols de Chiquinho Soares, do Vitor Sá e também do Patrick de Paula. E o Fluminense venceu com 3 gols de Cano, 3-0 contra a equipe do Audax Rio. Sobre isso, pessoal, de uma diferença que até me chamou um pouco mais de atenção, que é o estado físico, né? E que a equipe do Botafogo está treinando, né, estava treinando essa pré-temporada para conseguir aprimorar um pouco mais dentro do estado físico dos jogadores do Botafogo, e que isso representou cada vez mais que o time do Botafogo está preparando o seu time para os jogos, né, que vão acontecer nesse ano de 2023, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, o time do Botafogo está tá se preparando mais, né, do que os outros times aqui do Rio de Janeiro, né, o Flamengo e Fluminense, que voltaram das férias, nesse começo de janeiro para treinar nessa pré-temporada, com o time titular fazendo pré-temporada e os garotos fazendo aí os jogos, né, tendo seus jogos aí com a base, né, do Botafogo e também do Flamengo, do Fluminense e do time do Flamengo. Assim, todos os clubes estão fazendo essa pré-temporada também, né, com certeza, né, essa pré-temporada dos times titulares, os times principais fazendo pré-temporada e os garotos da base fazendo jogos aí do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né, melhor dizendo. Então, pelo modo de ver, que o Botafogo está mais estruturado em termos de preparo físico, né, diga-se passagem, e que aconteceu isso ontem no estádio Mané Garrincha, Brasília, com os jogadores tendo mais oportunidades, o Luiz Castro dando mais chances, oportunidades para todos os jogadores, sem exceção. Os jogadores estão fazendo o seu grande trabalho, né, dentro de campo. E o Fluminense, que se recuperou depois de 3 jogos seguidos sem vencer. A torcida do Fluminense ficou muito chateada depois do último domingo, né, do domingo passado, no jogo contra o Botafogo, que o Caligari perdeu um pênalti, e aí deu uma confusão, e aí perdeu o jogo pelo placar de 1-0 também no estádio Raul de Oliveira, gol do Lelê, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, sobre esse jogador que está em os clubes do Rio de Janeiro, né, os clubes da Série A europeus estão interessados nesse jogador. Vale a pena você ficar com a gente. E também sobre nesse assunto também, em que o Fluminense se recuperou, e o Cano, que não estava numa fase boa nesse início de temporada, aproveitou e fez 3, né, na vitória contra o Audax, né, 3-0 diante da equipe do Audax Rio, certo? Isso é muito interessante, uma coisa muito importante para o jogador, que fez gols, muitos gols no ano passado, inclusive. Vamos falar aqui do Flamengo agora no Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes vai estar se iniciando para o Flamengo. O Flamengo amanhã vai disputar por uma vaga na grande final contra a equipe do time do Al Hilal da Arábia Saudita, 4 horas da tarde, né, que fez aí o último treinamento antes de viajar para Tanger, que vai estar disputando aí também o reconhecimento do gramado do Iber Stadium lá em Tanger, lá em Marrocos, onde vai acontecer esse jogo. E também na provável escalação do Flamengo, porque teve essas dúvidas aí nas laterais, né, que tem aí uma dúvida do treinador. Já tinha noticiado aí, a coluna do Fla já tinha noticiado de algumas fontes que estão chegando aí a provável escalação do Flamengo. Então, tendo aí a situação com o goleiro Santos no gol, a defesa com o Varela ou Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, e o meio de campo, o Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Pedro e Gabigol, tá bom pessoal? E também
tendo aí o Flamengo montado, mas a grande preocupação do torcedor do Flamengo é a preparação física, né? E porque a má organização da diretoria do Flamengo fez aí mudar todo o contexto, né, dentro do Flamengo, e agora tendo aí o Vitor Pereira precisando mudar essa situação nessa preparação física do Flamengo com a galera da preparação física do Flamengo. Então, de uma forma que vai acontecer, o Flamengo vai disputar contra o Al Hilal nessa semifinal. O outro jogo, Real Madrid contra a equipe do time do Al Ahly do Egito, que vai ser disputado aí no jogo que vai acontecer nessa quarta-feira lá em Rabat. Então, o jogo não vai ser fácil, nunca foi fácil, né? E certamente o Flamengo vai tentar chegar em mais uma conquista mundial, com certeza, para o futebol brasileiro, que nós vamos estar acompanhando esse jogo entre Flamengo e Al Hilal da Arábia Saudita. Tá bom, pessoal? E vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Vasco, porque amanhã vai enfrentar contra o Nova Iguaçu, lá em Brasília. E sobre a situação aí do caso do jogador Lelê do Volta Redonda, e que o Vasco fez contato a esse jogador, né? E que o jornal O Dia tem uma publicação sobre esse caso, porque tem alguns times do futebol brasileiro e também do futebol europeu que estão interessados nesse jogador, né? Que está sendo artilheiro do Campeonato Estadual com 7 gols marcados em 6 jogos. E principalmente o Lelê está se destacando muito bem nesse campeonato estadual, porque a situação aí do jogador, inclusive, tá muito falado, inclusive, porque ele veio de empréstimo do Voltaço. Ele é jogador do Itaboraí Profute, que tem um contrato até maio de 2026, certo? E que vai ter um contrato com o Volta Redonda até o final do estadual. E o objetivo do diretor executivo, o Paulo Brax e companhia, é que o jogador possa estar com o time, né, ter no contrato dele até o final da temporada com o Vasco, de empréstimo, né, e de outros times do futebol brasileiro que querem o jogador, né, e também no futebol europeu, o Dinamo de Kiev da Ucrânia está interessado nesse jogador. Então a gente vê aí que o Vasco da Gama está tendo aí para que tenha mais um centroavante, inclusive, que temos aí o Pedro Raul, o Egnaldo e também o GB, né, do Sub-20, inclusive, que está tendo aí essa disputa por uma vaga de titular. Então, meus amigos, vamos ver isso que vai acontecer. Então o Lelê, ele tem um estilo de centroavante, um estilo muito diferente, né? Um estilo diferente de centroavante, né, na equipe, que está tendo aí no Volta Redonda fazendo gols, né, decisivos, gols que fez o gol contra o próprio Vasco da Gama pelo placar de 2-1, também no jogo contra o Fluminense pelo placar de 1-0, incomodando os grandes do Rio de Janeiro, inclusive, com os gols do Lelê, inclusive, e principalmente vai ser uma peça-chave para o Vasco, né? Esse é o mais importante, isso que nós vamos estar acompanhando, certo? Isso que nós vamos estar acompanhando aí nessas situações aí. Será que vai contratar o Lelê? Será que vai ter mais um jogador, um centroavante para a equipe de São Januário? Vamos acompanhar isso nos próximos capítulos, certo? E amanhã teremos o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco às 9h10 da noite, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia de sempre e estaremos juntos no próximo vídeo. Não esqueça, gente, se inscreva, compartilha e deixando aquele like maroto do vídeo. Vocês podem nos acompanhar aqui no nosso canal do YouTube e também nas outras redes sociais, no Facebook e também no Instagram do Conversa de Torcedor, além também da nossa rádio NSC, que nós estamos fazendo aí os programas aos sábados a partir das 11 da manhã pela rádio NSC 98.7 FM e também nos acompanhando no Conversa de Torcedor Notícias terças e quintas a partir das 18 horas com vocês que estão ligados no canal do YouTube, certo? Valeu, galera, um grande abraço para todos vocês, felicidades e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera, fique com Deus.